Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Sérgio, Duda, Papi, Clara. Boa noite, Papi. Daniel. Nelson, Boa noite, tudo bom, Sérgio? graças a Deus. Marlene também? Também, daqui a pouco está chegando. Um abraço. Com certeza. Boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eduardo, Oi? e essa previsão de chuva para domingo, hein? Então, eu não sei se foi colocado no grupo ainda, mas a gente vai cancelar a ida por causa disso, entendeu? A gente vai só tá levando as coisas, mas a gente não vai estar indo nas aldeias. Eu estou muito preocupado com isso aí. Vai chover muito, vai chover, teoricamente, para domingo lá em Parelheiros, segundo o clima-tempo, são 90% de chance de chuva com temporais e tudo mais. É isso daí que eu estava acompanhando agora no SPTV. Então, não adianta a gente arriscar, entendeu? De jeito nenhum. Eu vou levar até a casa, fica bem próximo, fica a 1 quilômetro das aldeias, né? Mas até aí não tem terra, não tem nada. E aí ela no dia 21, ela já ia fazer uma ação, então no dia 21 ela já entrega as coisas. Eu gostaria de participar, mas eu tenho muito receio disso. Não, a gente já teve uma experiência aí com chuva lá e não foi muito legal, entendeu? Então preferimos a gente não arriscar Com para certeza. não ter problema. Tá bom, então. Eu fico mais sossegado, porque eu falei, o Eduardo vai falar, pô, não vai por causa da chuva? Eu falei, com certeza não vou por causa da chuva. Não dá não. Nós vamos num carroção, numa Ducato, né, para levar tudo. Então tá bom. Tá bom? Obrigado, já. Assim eu fico sossegado também, porque é chato, né? A gente se oferecer e depois chega na hora de desistir. Não, mas tá muito ruim para ir lá. Nesse momento não dá. Obrigado, meu amigo. Imagina. Escuta só uma coisa, uma dúvida que eu fiquei essa semana. Oi. Aquela música Jerusalema, eu baixei ela, eu já coloquei ela, inclusive, na minha playlist de corrida de rua. Uhum. E tem uma outra coisa. Aquela explicação que você deu, tão fantástica a respeito da música, tem como a gente conseguir aquela explicação em algum lugar? Não. Você tem isso gravado ou não? Eu tenho, eu coloco no grupo. Nossa, rapaz, eu levei para um amigo iniciante no mundo da corrida aí, e a gente foi conversando a respeito disso. Ele falou, quando a gente voltou para casa, ele falou, Sérgio, mas onde que a gente vai ver aquela explicação que o rapaz lá deu? Eu falei, eu vou atrás de me informar para te dizer. Que eu também gostaria de ter isso para mostrar para minha filha. Tá, eu coloco no grupo. Eu devo até deixar esse tenho aqui já. Obrigado. Imagina, eu coloco no grupo, tá? Mas aquela explicação foi fantástica. Não, é muito boa. Boa noite, Nailda, Marcos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nailda, Marco. Boa noite, Sérgio. Pessoal, lembrando que amanhã a gente tem a entrega dos brinquedos lá no Unividas, tá bom? Nós vamos sair em frente do centro às 8h15. Quem puder, tá? Beleza. Isso aí, Adriana, quem puder. Eu até ia, né? Mas aí com a Rosemary, a gente achou melhor eu ir comprar os panetones. Como está meio difícil de conseguir coisa barata, eu vou comprar uns 100 panetones para você, né? 20 seria para as cestas básicas que a gente vai entregar do mês. 20 ou 10, 20 para
para a ação de terça-feira, né, com os moradores de rua, para cortar e levar café, né, para eles. E 60 ou 70 para levar para os índios, entendeu? Aí a Rosemary achou melhor eu ir lá comprar, fazer as coisas lá para a tarde deixar tudo organizado para domingo de manhã a gente levar. Hoje de manhã, Ah, eu tive que ir na Balduco, que a minha filha pediu para fazer uma encomenda para ela. aham. Ela está precisando de 240 Panetones. mini panetone de chocolate. Eu nunca fui na Balduco nessa época do ano. Olha, parecia uma 25 de março. É. Não tinha nem lugar para as pessoas estacionar carro. Você tinha fila para entrar, fila para sair. Aí depois que eu fiquei uma meia hora na fila, eu fui descobrir que o produto que eu queria está em falta. Que é o mini panetone de chocolate. Aí eu fui na padaria Big Bread. Na padaria Big Bread, eles têm um mini panetone de chocolate de 100 gramas a R$ 6,70. Não é legal. E ela vai encomendar 245. Porque ela precisa de uma encomenda de 800, os outros tanto ela conseguiu lá na Balduco. Mas eu vou te falar uma coisa, na Balduco, essa época do ano não é o melhor lugar para a gente comprar panetone, não, por causa da quantidade de gente que tem lá. Eu nunca tinha ido nessa época do ano. É. Edu, Oi? você está sabendo da Beth? Ela não tem aparecido? Não estou sabendo. Será que o irmão dela está... Eu tô. O irmão dela está internado na UTI e ela tem ficado com ele direto, tá? Por isso que ela está ausente. Legal. É que eu sabia que ele estava na UTI. Tem um tempo atrás falei com ela, mas eu não tenho visto mais ela. Obrigada. Ok. Eu vou tirar um pouco do som, tá? Que tá no meu... Ah, tá dando interferência? Desculpa. Tá, ok. Vamos lá. Sérgio, você preparou alguma coisa para fazer a abertura? Se você quiser, eu posso fazer. Eu estava aqui eu peguei aqui um folheto, se chama Ponderação. Tá. Então, por favor, pode fazer a abertura que aí eu faço o encerramento hoje, tá bom? Ok. Obrigado. Então, vamos nos acalmando. Agradecendo por essa semana que se encerra. Vamos nos conectando com os nossos mentores. E vamos aproveitar mais essas 2 horas de estudo, de conhecimento, para que nós possamos seguir em frente na nossa caminhada que foi desenhada pelo Pai. Que assim seja. Estudando a doutrina, esse capítulo chama Ponderação. Diante do mal, quantas vezes censuramos o próximo, desertamos do testemunho da paciência, criticamos sem pensar, abandonamos companheiros infelizes à própria sorte, esquecemos a solidariedade, fugimos ao dever de servir, abraçamos o azedume, queixamo-nos um dos outros. Perdemos tempo em lamentações, deixamos o campo das próprias obrigações, avinagramos o coração, desmandamo-nos na conduta, agravamos problemas,
aumentamos os próprios débitos, complicamos situações, esquecemos a prece, desacreditamos a fraternidade e, às vezes, olvidamos até mesmo a fé viva em Deus. Entretanto, a fórmula da vitória sobre o mal ainda é e sempre é aquela senha de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bezerra de Menezes. Obrigado, Sérgio. Bom, só para relembrar o capítulo anterior, né? O capítulo anterior foi Pesadelos, capítulo, né? 3. E para lembrar dos pesadelos, vamos lembrar que o André Luiz, junto com o Alfredo, o Vicente e o Aniceto, né? Eles foram para aquela ala onde tinham mais ou menos 2.000 leitos com pessoas, né, com espíritos que estão lá adormecidos. Em tratamento ainda, lógico. E o Aniceto, ele diríamos assim, foi fazer um teste, tanto com André Luiz e o Vicente, porque, como se vocês lembrarem nos primeiros capítulos, antes deles iniciarem essa viagem, eles foram para o ministério, para um gabinete do auxílio magnético, né? Para serem preparados para eles enxergarem além do corpo físico, para eles enxergarem a parte espiritual. Então, o Aniceto ele chama ele e fala: bom, agora eu vou testar o que vocês receberam lá no gabinete do auxílio magnético. E leva eles, ao André Luiz, no caso, que ele diz que nem sabe o que falou com o Vicente, de tão, né, focado que ficou na missão que o Aniceto deu para ele. E aí ele leva frente a uma senhora, né, um espírito que estava lá adormecido ainda, em desequilíbrio, né? E ele pede para não olhar para a questão física, para ele olhar além do físico. E quando ele começa a olhar além do físico dessa mulher, ele começa a enxergar como se fosse uma nuvem aqui na testa dela, né? Uma nuvem cinzenta, bem densa, e começa a ver o que aconteceu na vida dela. E o que ele percebeu, ou seja, ele vivenciou, na verdade, foi o assassinato, né? Ele assassinou a uma pessoa, ela fazia parte de um triângulo amoroso, e ela acabou assassinando aquele rapaz, porque ela não queria, né? Queria que ficasse com ela, ele falou que não iria ficar, porque ele teria uma mulher, teria filhos e tal. Então ela, a Ana, no caso, acabou matando esse rapaz. E a gente pode perceber, pela história toda, que, na verdade, ela tinha planejado esse assassinato, porque depois que matou ela martelada, né, no crânio dele, que deu martelada até que ele morresse, ela coloca num carrinho e leva, próximo da casa dela tinha uma ferrovia, e coloca deitado ele com a cabeça num dos trilhos. Para quê? Para que quando passasse o trem, realmente não ficasse sombra de que ele tinha sido assassinado, e sim que ele se jogou embaixo do trem, por isso que ele faleceu, né? Ele morreu. Mas, na verdade, foi ela, né? Toda aquela raiva que ela jogou nele, né? Uma raiva planejada, inclusive, esse assassinato, ela fez tudo isso, né? Maquinou tudo muito bem, e quando ela estava voltando, né, para a casa dela, ela viu sombras, né? E essas sombras, o que eram essas sombras? Foram espíritos que ela acabou atraindo para ela, porque a gente atrai aquilo que nós vibramos. Porém, o que ela atraiu foi muito pior das vibrações dela.
eram espíritos muito mais, diríamos assim, ruins, né? Então, uma das coisas que, né, o que fica nesse capítulo 23 é esses adormecidos que estão vivendo pesadelos, na verdade, eles estão vivendo tudo aquilo, eles estão conectados diríamos assim, naquelas maldades, né? Eles vivem nesse círculo vicioso e não conseguem sair, né? No caso dessa mulher, ela estava vivenciando o tempo todo o assassinato, o tempo todo o sofrimento dela após o assassinato, né? E ela não conseguia sair desse círculo vicioso. E quando que ela vai sair? Se fosse pela bondade divina, todos seriam ajudados, esses 2.000 que estão aí nessa ala. Porém, não adianta a bondade de todos os espíritos que estão lá trabalhando tentar ajudar, porque eles não querem ser ajudados. Esses espíritos estão lá, eles vão estar no tempo, cada um vai ter seu tempo de despertar. E esse despertar vai acontecer a partir do momento que eles se abram para as ajudas que estão aí do lado desses espíritos trabalhadores, né, que estão aí esperando, né, a oportunidade, aguardando essa oportunidade. E lembrem que existia o mau sono e o bom sono. Então, o mau sono são essas vivências, de pesadelos atormentosos que estão vivendo esses 2.000 espíritos. E os bons sonos são aqueles sonos, né, que o Vicente até fala, bom, mas aqui vai ter bons sonos? E o Alfredo fala, sim, aqui tem os bons sonos. Tanto, esses bons sonos são os momentos que os espíritos trabalhadores têm para quê? Para descansar. Pô, mas descansar, precisa descansar? Lógico que precisa, porque vamos lembrar que ainda nós estamos, que eu digo nós, o plano, tanto a colônia quanto esse posto de socorro está muito próximo da Terra, então temos muitas sensações, sentimentos, emoções, né, muito parecidas espiritualmente do que nós encarnados. Eles têm essas necessidades. Lembram que tem lá no solar, eles trabalham durante o dia, tem final de semana para descanso, tem horas de sono, né, para descansar, tem refeições muito próximas a nós, tem alguns espíritos que têm. Para quê? Porque eles precisam, por quê? Porque eles precisam ainda dessa vivência, né, para depois ir diríamos assim, desmamando, né, porque se vocês lembrarem também no solar, quando chegou uma legião de amigos espirituais mais elevados, eles foram dar lá uma aula do potencial que tem a água. Então, a gente não precisa de alimento sólido. A água é o suficiente, o alimento é suficiente para o espírito. Então, mas para quem está ainda muito próximo, ainda apegado às emoções terrenas, aos sentimentos terrenos, ainda a gente precisa ter alimentos bem parecidos, nós precisamos descansar, né, como se estivéssemos ainda encarnado. E no final do capítulo, o Aniceto chama eles, né, para um momento de oração. Então, o Aniceto tira o André Luiz desse leito que está a mulher em pesadelo, vivendo esses pesadelos dela ainda. Ele agradece, o Aniceto agradece ao André Luiz e ao Vicente, porque tem plena certeza de que eles aprenderam o que receberam esse trabalho do magnetismo, né? E aí ele sabe também o quanto que ajudaram a esses dois adormecidos, né? Tanto o André Luiz quanto o Vicente.
mas que agora vamos para o centro, porque devemos orar. E é isso que o capítulo de hoje, que a Eduarda vai estar falando sobre essa oração. Boa noite para quem ainda não dei boa noite. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 24 e ele é intitulado de A Prece de Ismália. Dentro de poucos instantes, reuníamos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. Aí a gente vai lembrar que o Alfredo, ele estava fazendo aquele passe coletivo que eles estavam fazendo naqueles espíritos que estavam adormecidos. Ele comandava através de sinais luminosos de um aparelho, né, que emitia os sinais para as pessoas, para os trabalhadores ali, e eles era um trabalho sincronizado que eles faziam naqueles espíritos. E aí, então, ele emitiu um sinal triangular, e nesse sinal, então, todos os cooperadores se puseram de pé em uma atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo Gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. Como bom anfitrião, ele estava mostrando qual era a rotina da casa, né? Então, fizemos o tratamento com esses assistidos e agora é o momento da prece. Então, agora a gente se reúne para fazer essa prece. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia ali o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar. Porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, deste modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência de prodigioso palácio em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Então, a gente vai lembrar que quando eles chegaram nesse local, né, nesse salão, conforme eles iam andando, as luzes elas iam diminuindo cada vez mais até ficar assim num local muito escuro, né? Eles iam se aprofundando nesse salão e ia diminuindo a luz gradativamente. Então, nesse momento da prece, o Alfredo ele pediu para desligarem as luzes, porque eles ligaram as luzes, aquelas luzes no momento do tratamento dos assistidos ali, e agora ele apagou as luzes novamente para o momento de oração. André Luiz não sabia por que ele tinha feito isso, porém, conforme ele apagou a luz, ficou ainda aquela impressão, aquele visual maravilhoso daquele palácio onde eles estavam e com justamente o pôr do sol, o crepúsculo aparecendo ali, né? O que deixou essa cena ainda mais bonita, mais né, significativa, vamos dizer. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais ao pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália.
os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Então tinha um grupo, né, perto dos espíritos adormecidos e as senhoras perto de Ismália. Então aqueles espíritos que estavam adormecidos, eles continuaram ali, né, ao lado desses espíritos. E mais uma vez, né, a gente observa o quanto que é importante esse horário da prece. E como que eles fazem essa prece, tanto no nosso lar, como ali também no posto de socorro, no horário do crepúsculo, mais ou menos às 18 horas. Ou seja, aquele horário da Ave Maria, né, que a gente tem aqui, que a gente ainda escuta nas rádios do interior, né, às 18 horas, o badalar do sino, o momento da Ave Maria, convidando todo mundo à oração. O como que essa prece coletiva, ela é importante. E ter esse horário para fazer essa prece, né, esse horário em que a gente faz justamente aquela forma, aquela egrégora, né, em prol de determinada situação. Como que é importante essa formação de egrégora, né? Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Então, Aniceto foi convidado a fazer essa prece, mas Aniceto falou assim, não, esse local aqui, essa prece é de direito de Ismália, né? Eu sou um visitante aqui. Ele se colocou no lugar de visitante e de continuar aquela rotina, né, do posto de socorro. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Olha só, a Ismália, ela iria fazer uma prece curta e objetiva, né? Não seria aquela prece palestra, né? Vamos fazer uma prece, mais da metade do tempo né, aquela palestrinha que vai formando. Não, ela estava conversando com Deus. Mas o mais importante aí é que foi solicitado para que todos acompanhassem e repetissem a prece em pensamento. E para que isso? Como ele falou assim, para dar ritmo e harmonia ao verbo, para fazer com que essas palavras elas tenham forma, elas tenham peso. Pensamento é matéria, né? E o pensamento a gente plasma, como a gente sempre vem falando, para a gente dar força à vibração, dar corpo às intenções ali proferidas. E mais ainda, para que a gente não se distraia e com isso aumentar a força da intenção. Olha só a força da prece coletiva, mas a prece objetivada. Porque se a gente se propõe, e em cada momento da prece, a gente acompanhando palavra por palavra, não nos dá vazão à distração. A gente não se perde na distração. Então, fazemos com que o quê? Com que essa oração, que essa prece, ela tenha uma força muito maior. Diferente do que a gente vê aí nas preces palestrinhas, né? Que tem aquele prece que, né, fala-se muito,
que a gente se perde no meio das linhas, no meio da mensagem, porque a mente vai embora. Então, a necessidade da gente estar acompanhando, palavra por palavra, a prece. E então ela começou. Senhor, começou Ismalha comovidamente, dignai-vos assistir aos nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúne-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai o Senhor, se é de vosso desígnio, sábios e misericordiosos. Despertai o Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedei-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permitir caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Então, olha só, aqueles espíritos, eles estão ali dormindo porque eles mesmos anestesiaram as suas mentes, como ela disse ali no início. Aqueles espíritos estão em sono profundo porque eles não se abriram para o amor do Pai. E ainda assim, né? E com isso tudo, não ainda assim, né? Ela pede a misericórdia do Pai para que, né? Para que caia esse orvalho de bondade, de misericórdia de Deus, para que essas mentes se abram durante esse sono. Então, essa foi a primeira parte da oração, da prece, em que ela pede ali, né, justamente por conta para esses espíritos que estão adormecidos naquele pesadelo construído pela vivência deles enquanto encarnados. Eu achei interessante esse, como que fala aqui, que eles estão anestesiados dentro do próprio pensamento. Aí, continuando, né? A voz de Ismalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, ou seja, do chakra cardíaco, né? O contentor dos sentimentos.
cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Era feita a oração feita com tanto sentimento que o peito de Ismalha se acendeu, né? O chakra cardíaco ele virou o que? Um farol. Palavras simples, mas repletas de sentimentos, repletos de caridade, de amor. Porque vamos lembrar que Ismalha era um espírito mais evoluído, né? Ela já estava num patamar superior. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente, ou seja, eles também estavam brilhando, não tanto como Ismalha, uma intensidade menor, mas ainda assim eles estavam brilhando também. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhante a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominavam a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentavam o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, vejam só, nem todos estavam brilhando. E isso mostra que no plano espiritual não existe maquiagem, não existe disfarce, não existe máscaras ali. A gente é a luz que a gente emana. Não dá para fantasiar ser um espírito melhor, sendo que a gente não vai emanar aquela luz toda. No mundo espiritual, as pessoas se revelam tal qual elas são. Não dá para fingir. O mundo espiritual, ele é o quê? Ele é o mundo da verdade. Não tem como fingir ser o que não é no plano espiritual. A gente estampa o que nós somos na realidade. Com a voz pausada e comovedora, Ismalha prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Então, dentre os espíritos que estavam ali dormindo, tinham mães e pais que fracassaram na sua missão de pais, no casamento. Por quê? Eles falharam em entender qual era realmente aquela missão dentro daquele núcleo familiar. Continuando, cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Ou seja, a gente pensa que pessoas se casaram, mas que continuam ferindo que umas às outras. Às vezes um casamento arranjado por interesses familiares
e que ao invés da gente usar esses meios para quê? Para promover o crescimento um do outro, elas continuavam se ferindo dentro da sua imaturidade espiritual. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão, ou seja, jovens que viveram apenas em função do quê? Dos sentidos físicos, dos prazeres mundanos. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e de sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito. O que está repousando ali é só o perispírito, né? Sem a carne. O invólucro do espírito. É isso que está ali repousando. Agora, o espírito, ele continua em constante atividade. Ele continua ali, sabe, naquelas remanescências de pensamentos ainda. Como se fosse o quê? Como se fosse um sonho contínuo. É isso que aquele perispírito está manifestando. O quê? Aquela vivência do espírito ainda acordado. Porque o espírito não dorme. Quem descansa é a parte material. Não é o espírito. Entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar, sob a imobilidade aparente, movimentam-se-lhe o espírito, entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca nos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredeando destinos e corações. Depecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos de entendimentos, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imenso débito. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e de luz.
Gente, olha só isso daqui. Isso daqui foi uma lembrança de que nós já passamos por postos de socorro. Nós também, na nossa imaturidade, e assim, a gente não sabe como que vai ser depois, né? Quais são as nossas crenças, as nossas vivências, aquilo que nos prende aqui à materialidade. Mas em tempos passados, nós já estivemos também em postos de socorro. Nessa vivência lúgubre, contínua, do que nós já fizemos em vidas passadas. O que pra gente hoje é uma situação muito grotesca, fora do comum, muito grave, amoral demais, vamos lembrar que nós estamos no caminho da evolução. Mas nós já fomos espíritos densos, amoral, primitivos. Ninguém aqui nasceu santo. E todos nós aqui estamos passando pela mesma jornada porque estamos no mesmo patamar de evolução. Então, essa prece é uma prece que pede por todos nós. É uma prece que pede para que esse orvalho da bondade de vida caia sobre todos nós, ainda, obtusos ao pensamento da moral e do amor de Deus. Que ficamos arraigados aqui na materialidade. Que nos torna esse material importante, que não nos deixa sair do lugar por conta do material. Então, neste momento, eles estão no campo de socorro, no posto de socorro, orando em prece por aqueles espíritos mumificados que estão ali. Mas é uma prece que serve para todos nós, que ainda não conseguimos ver e sentir o amor de Deus. Fizeres malha, nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Esmalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando um novo fenômeno me surpreendeu. Flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas,
com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Olha só, o recurso, ele veio dos céus. Ele passou primeiro para os servidores, misturou com a energia dos servidores, e os servidores começaram a quê? A emanar esses fluidos para os doentes. Então a gente pensa que é o quê? Que é a mesma coisa que acontece no passe. O recurso ele passa para a gente e através de nós passa para o necessitado. Olha só. E assim, né? O primeiro a receber é o quê? É quem ajuda. Assim acontece nas orientações do avião, não é? Né? Em turbulência, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Coloque primeiro em você, depois coloca no seu que está do lado, se é um idoso, se é uma criança que não pode fazer sozinho. Então, o primeiro a receber é aquele que está pronto para ajudar. É aquele que está disposto a ajudar. O primeiro a ser beneficiado é o generoso. O primeiro a ser contemplado é o caridoso. Por isso que quem se afasta da lei de caridade, se isola, ele vai se afastar das leis de fraternidade. E com isso, se afasta das bênçãos divinas. Olha o que o egoísmo faz com a gente. É o nosso plantio. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Então, Ismalha recebia a luz e espalhava aquela luz, aquela luminosidade intensa em uma quantidade enorme de enfermos ali. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tinham as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Então, cada um daqueles ali, estavam ofertando aquilo que eles podiam ofertar. Ismalha, como era um espírito muito iluminado, era como se fosse uma enxurrada de luz que estava ali. Então, também nessa oferta tem uma gradação. Quem está mais avançado moralmente pode colaborar mais. Quem está menos avançado moralmente colabora menos. Ou seja, se eu tenho a intenção de auxiliar, se eu quero na minha vida auxiliar o outro, eu devo investir no meu desenvolvimento moral. Porque como que eu vou oferecer aquilo que eu não tenho? E auxiliar na caridade mesmo, não é o auxílio para mostrar para os outros, falando que eu sou bom, né? É aquela situação que a gente viu do bondoso e do bonzinho. Para ganhar confete, não. É o auxiliar o outro de maneira genuína, de maneira verdadeira.
Então, para isso, eu devo investir no meu desenvolvimento moral. Se eu quero ajudar quem eu amo, eu tenho que aprimorar o meu desenvolvimento moral. Não adianta. Quanto mais a gente se aprimora, mais poder de ajudar as outras pessoas a gente conquista. Então, é ajuda. Eu tenho que me melhorar para que eu possa ajudar o outro. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Né? Depois que Aniceto olhou para ele e percebeu como que ele estava assim, entusiasmado com aquela situação, né? Ou assombrado com tudo aquilo que ele estava presenciando e vendo, aí Aniceto falou para ele: na prece, encontramos a produção avançada de elemento força. Produção avançada de elemento força. O que é esse elemento força? De força espiritual. Esse é o elemento força. O problema é que a gente, o quê? A gente usa a prece, a gente faz a prece de maneira intelectual e não uma prece genuína. A gente faz a prece na tentativa de falar bonito. Né? Vós sois, coisa que a gente nunca usa na nossa coloquialidade, no nosso dia a dia. A gente não sabe nem conjugar verbo. O português é uma língua difícil. Tá? E a gente fica intelectualizando, sabe? Elevando assim as palavras de uma maneira que nem a gente mesmo começa a entender a nossa prece, mas só para se mostrar bonito. Isso é o quê? Isso é blá blá blá. É uma prece vazia. A prece genuína, ela tem que vir o que? Ela tem que vir do coração, da alma. A prece, ela é uma conversa particular com Deus. Jesus mesmo falou que quer conversar com Deus, quer fazer uma prece? Então, recolha-se no seu quarto, feche a porta e entre em contato com Deus. Ninguém precisa saber o que é que você está falando. A prece, ela vem de dentro. Ela tem que ser genuína. Então, é o elemento força espiritual que ele fala. Aí, continuando, né? Eles chegam na providência. Faltam 2 minutos. Então, vamos cair e daí a gente continua.
3. Faltam 2. Nailda, né? E o Luiz. Nailda chegou. O Luiz, ele entrou, mas ele pensou que não ia conseguir entrar. Pode continuar. Então, que continuando, eu vou voltar, né, logo ali do início, né? Na prece encontramos a produção avançada de elemento força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos. Em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Ou seja, Deus derrama, né, as suas bênçãos igualmente para todos os filhos. Desde o anjo até a gente, é a mesma bênção para todo mundo. O problema é a recepção dessa bênção. Ou melhor, o problema é o receptáculo, né? Eu posso ser um caminhão-pipa ou eu posso ser uma xicrinha pequenininha. Então, isso vai depender justamente de o quanto é a minha evolução espiritual. Então, as bênçãos, elas não são merecimentos. Elas são evolução espiritual. E isso a gente adquire, porque isso faz com que a gente busque o quê? O amor, a sabedoria. Então, é como se ele derramasse aquela imensa bênção para todo mundo, aquela chuva de bênção, e a gente vai lá, ó, e abre um guarda-chuva. O que seria esse guarda-chuva? É justamente o meu pensamento egoísta, que não deixam com que essas bênçãos caiam sobre mim. Então, não é merecimento, é evolução espiritual. E daí a gente chega e fala assim, aquela pessoa merece. Mas ela merece por quê? Porque ela caminhou, ela buscou essa evolução espiritual. Porque quem está envolvido nessa evolução espiritual, o que ele pratica? Amor, sabedoria, caridade. E isso faz com que ele mereça. Mas não é o merecimento dele, é a evolução espiritual que aquela pessoa tem. Aí, continuando, essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, ou seja, Deus socorre o humano através do humano, através do próximo. Nós temos de ser o quê? Instrumento de Deus para ajudar alguém. Né? É isso que ele quer dizer aqui. Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. E aí, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Dessa maneira, é o quê? É justamente caridade. É o lema, né, da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Ajudar o humano, né, através do ser humano. E assim a gente termina esse capítulo de hoje. Está aberto para quem quiser
contribuir. Né? Não quer falar alguma coisa? Sérgio, não estou escutando você falando. Você está falando, Sérgio? Não. Ah, tá. É quando fala todo mundo junto, aí eu não escuto. Né? Tem que falar um de cada vez. Talvez o que ficou para nós nesse capítulo é a força da oração, né? E a oração em conjunto com o mesmo propósito, com a mesma intenção. E uma das coisas que a Esmalha usa, né, que é palavra por palavra, né? E essa questão de palavra por palavra é o que traz o peso da oração, né? O peso do resultado de uma oração. Então, a gente, talvez algo que possamos começar a praticar mais forte lá né, cada um na sua casa, no centro espírita, onde a gente está, para que realmente, né, primeiro, pedir como foi pedido, a iluminação, né, não só para nós, mas também para os necessitados, como elas estão, né? Ela pediu primeiro para os adormecidos, os anestesiados, né? Como ela chama, para nós. E, ao mesmo tempo, uma questão bem interessante mesmo, é quando a gente está assim, bem conectados, bem ligados à espiritualidade, a esse ser supremo, e a gente está dando um passe, né? Entender que não somos nós que estamos dando, nós estamos sendo um canal só. Só um canal. Só que vamos imaginar que aquela pessoa que está recebendo a nossa energia, ou não a nossa, né? A energia que está sendo recebida e nós como canal, passando para eles, vai depender da nossa evolução, o quanto nós estamos passando para eles. Então, nós temos que ter essa intenção de evoluir também, moralmente, para que a gente possa realmente ajudar ainda mais aquelas pessoas que estejam próximas de nós. Porque nós vamos estar refletindo, é como se talvez, né, vamos imaginar que a gente, num começo da nossa evolução moral, nós somos um feixe de luz muito pequeno, né, como eles são, né? Como ele falou, que aqueles espíritos que estão um pouco mais escuros, ainda assim eles emitem uma luz, não tão forte, mas emitem luz. Então, todos nós emitimos luz, todos. Todos temos essa propriedade. Porém, a nossa iluminação, a nossa iluminação vai ser muito mais intensa e chegar muito mais a pessoas, assim como a Esmalha, ela leva essa luz para esses quase 2.000 adormecidos, mas porque era um espírito superior. Então, se a gente consegue evoluir
moralmente, ainda aqui, naquele momento de oração, de conexão, naquele momento, né, que, por exemplo, eu entendo também a intenção. Na nossa cromoterapia, quando o cromoterapeuta está com aquela intenção, que foi falado, inclusive, num dos capítulos, o quanto que a intenção faz toda a diferença da emissão de energia, e assim como o cromoterapeuta também tem aquela missão, né, da cura, de executar a cura, de exercer a cura, mas o que vale também, além da lanterninha que está utilizando, é a intenção. Isso faz toda a diferença. Então, entender que para a nossa evolução espiritual e moral, qual é a nossa intenção, né? Qual é a intenção de ajudar o outro? E como também foi falado, não só neste capítulo, mas no capítulo anterior, sem julgamentos, né? Porque o julgamento ele vai criar uma barreira para a intenção. Então, sem julgamento nenhum. Não somos quem para julgar. Não somos quem para julgar, né? No capítulo anterior, o André Luiz, ele entendeu que não poderia estar julgando a Ana pelo assassinato, porque ele não entendia, ele não sabia o que levou a ela, qual foi a vida que ela teve, talvez foi uma vida de sofrimento, uma vida, né? Não tinha como julgar ela. E ele entendeu, ele aprendeu isso lá no nosso lar, a não julgar. E a gente aqui também, se alguém está na nossa frente precisando de ajuda, não importa para nós. A gente não sabe por que está lá com essa necessidade, mas sabemos sim que nós temos o dever moral de ajudar sem julgar. Cris, você está com vontade de falar, Cris? Não está saindo o teu som ainda. Você está com o som fechado ainda. Ai, deixa eu falar. Eu fiquei muito feliz com as palavras da Eduarda sobre a questão dessa... Mexeu muito comigo, mas você já tocou nesse ponto, que para a gente, até anotei aqui, que eu achei muito interessante, né? Para a gente auxiliar o próximo, a gente deve investir no nosso desenvolvimento moral, né? E eu fiquei pensando nesses meios do desenvolvimento moral, né? No estudo, nessa vigilância. Eu acho que são tantos os meios que acho que a gente às vezes se perde um pouco nisso no nosso dia a dia. Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, me corrijam, por favor. Mas eu acho que seria uma vigilância muito grande, porque a questão de você ajudar é aquilo que vocês disseram, é não julgar,
o não esperar nada em troca, né? E saber se o outro aceita a ajuda, né? Porque isso é importante também, né? Porque às vezes ele não quer ser ajudado, entendeu? Ou ele só quer até falar o problema dele, ou só quer um ouvido e não quer que você se envolva mais com a situação. Então, essa questão do ajudar, ou do arregaçar as mangas e simplesmente fazer, eu acho que esse é um processo de aprendizado, da gente aprender como a gente ajudar, entendeu, Eduardo? Eu acho que é tão assim, é um caminho tão delicado, pelo menos a meu ver, tá? Mas é o que a gente tem que fazer, acho que a gente tem que aprender a ajudar, né? Mas é um processo mesmo, eu acho que em todos os setores da nossa vida aqui encarnados, né? Eu acho que é um processo assim muito árduo para a gente que está encarnado, que a gente tem vários amigos assim que nos acompanham, né? Do plano espiritual. E que a gente tem que estar vigilante. Eu acho que a vigilância é um processo, é um item muito importante para a gente, sabe? Que a gente não está sozinho. É isso aí. Aí você falando, Cris, me vem uma imagem, né? Por exemplo, assim, vamos imaginar que nós estamos andando na rua e de repente, do nosso lado, à nossa frente, alguém tropeça e cai. Quanto tempo você demora para ajudar essa pessoa a se levantar? Pois é, tem que ser rápido, né? Nada. A gente simplesmente faz. Então, se a gente levasse isso, né, para o nosso dia a dia, em todas as, né, esse exemplo que a gente, porque é instinto, né, talvez, né? É instinto. De você pegar né, de pegar a pessoa e já levantar, né, ajudar a levantar. É instinto. Então, se a gente consegue fazer isso instintivamente, né, chegar no instintivo, né, você ajudar por ajudar, simplesmente. Sem julgamento. Naquele momento você não está julgando, pô, a pessoa não olhou que tinha uma pedra, pô, a pessoa não olhou que... Simplesmente você, papum, levantou, né, tentou ajudar e pronto. Então, acho que é algo que realmente nós temos muitos bloqueios, né? Muitos. Hoje em dia, quando você liga a televisão e começa a ver tantos absurdos, esses absurdos te bloqueiam. Sim. Né? Poxa, e se acontecer alguma coisa comigo no momento que eu vou ajudar alguém, né? Não, então fico na minha. Não vou ajudar. Mas você não ajuda porque, né? Talvez tantas informações, né? Como você falou também, tanta coisa né? Que faz com que a gente não se conecte com um bem maior, independente do que for. Porque é o medo, é a insegurança, é tanta coisa, né? Faz com que a gente não se envolva, talvez, com alguém que esteja do nosso lado precisando. Né? A semana passada ou retrasada, né? Não lembro. Eu estava numa empresa lá em Diadema, eu não vi porque eu estava dentro, mas as pessoas pela câmera viram, né? 2 motoqueiros, o cara estava em frente à empresa, estava com o celular, o motoqueiro parou, passou, viu, voltou, né? Porque passou, primeiro viu que a pessoa estava no celular, aí deu meia volta, voltou, enquadrou ele, me dá o celular, não sei se levaram mais alguma coisa. Enquanto isto, um carro que estava indo, ele simplesmente esperou o assalto acontecer para ele poder andar, ou seja, aí a pessoa fala, pô, se fosse eu, de repente eu jogava o carro em cima dos motoqueiros. Uhum. Isso aconteceu há 2 meses atrás. Fisioterapeuta atropelou os motoqueiros foram lá e mataram ele. E aí? O que a gente faz?
né? Então, é muita coisa, a gente fica, essa informação, a gente fica preso, né? Engessado em fazer o bem ou não sabe, né? O bem, o que é o bem? Ter uma ação assim, impensada, talvez, e colocar em risco a nossa vida? Não sei, né? Falta um pouco de... Porque a gente está, naquele momento, nós estamos realmente desguarnecidos, né? Para enfrentar uma situação desta. A gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para isso. Então, fazer o bem, vamos fazer o bem. Eu acho que se você não, que digo, se nós começamos a praticar o bem só com as pessoas que estão do nosso lado, sem julgamento, porque se você for pensar, quando a gente fala de sem julgar, é muito mais fácil julgar quem? As pessoas que estão do nosso lado. Com certeza. Né? A gente pode julgar marido, filhos, primos, irmãos, a gente começa a julgar todo mundo. Se a gente já começa a praticar o não julgamento com essas pessoas que estão do nosso lado, pô, já estamos evoluindo muito. A gente não precisa ir buscar tantas pessoas lá fora, né, para ajudar, para não vou julgar o fulano. Não, vamos não julgar o nosso meio familiar só. E já está ajudando o próximo mais próximo. Exatamente. O próximo, é aquele mais próximo. E mudando um padrão mental nosso. E mudando. É aquele costume, né, que você vai começando em casa, né? Uhum. De casa. Aí vai estendendo, né? Exato. Para assim, a gente ver como que a gente tem que aprender. Foi um capítulo muito interessante, muito tocante, eu acho, muito sensível, né? Tem muitos desdobramentos, acho. Mas, assim, essa questão do se preparar para se instruir, para se doar, né, para a gente se doar, eu achei muito, muito, muito legal, muito, me tocou muito, né? Porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Somos eternos alunos aí. Com certeza. Com certeza. A gente... vamos para a gente se tornar, como foi a semana passada, né, que nós falamos sobre isso, para a gente se tornar espíritos puros, olha quanto que temos que evoluir moralmente. Né? Porque nós somos espíritos impuros ainda. Né? Então, até nós estamos em uma lapidação, né, espiritual. Todos somos diamantes, mas tem uns que têm um pouco mais de crosta para ser retirado, para que comece a fluir, para ver essa luz de cada um de nós, esse diamante, né, que existe dentro de nós. Então, cada um é cada um. E a gente sabe disso, né? A evolução é individual de cada um. E aí também, olha só que interessante, né? Esse capítulo aqui, o capítulo anterior. Nós temos que entender que precisamos ver que o outro quer ser ajudado, certo? Para poder ajudar, não é isso? Essa aqui é a base desses dois capítulos. Agora, eu te digo, será que nós mesmos, nós aqui reunidos, né? Será que nós queremos ser ajudados? Porque eu falo assim, nesses encontros semanais que nós temos, é um encontro que quem está aqui é porque quer ser ajudado. Esses bate-papos que nós temos traz uma evolução, não tem jeito. Não é uma coisa que a gente está aqui conectado durante quase 2 horas, aprendendo algo. E levando para a nossa consciência algo. Porém, tem aqueles que falam, hoje não, hoje eu vou assistir a novela, né? Tempo de novela, né? Hoje, novela, Canal 5, ninguém assiste mais nada, mas hoje eu vou assistir uma série.
né? Ou seja, como diz, a luz vem para todos, igual. Cada um de nós vai estar recebendo essa luz de acordo com a nossa evolução. Quem estiver mais aberto para receber, mais luz vai estar recebendo. Então, assim, nós estamos abertos, será que todos estão? Todos. Porque quando a gente fala no centro espírita, em qualquer lugar, a gente vai divulgando esse início de trabalho, todos têm a mesma porta para entrar. Todos. A gente abre a porta para todos. Inclusive, eu falo, sabe, para as pessoas, que não precisa fazer. Eu não acho necessário, sabe? Tá? Você tem que primeiro o Evangelho, segundo o Espiritismo, você tem que aprender tudo isso para depois ir a um grupo de estudo. Poxa, você acha que esses dois livros que nós estamos estudando, você precisa efetivamente ter lido a obra do Kardec para isso? Para mim não precisa. Eu acho que isso daqui a gente leva isso daqui para a nossa vida independente. É muito mais fácil, eu acho, que eu entender o Evangelho com esses esclarecimentos aqui. É muito mais fácil. A gente pode fazer uma chamada, porque no capítulo tal, na questão Y, ok. Mas é muito mais fácil isto daqui, é muito mais lúdico, diríamos assim, para você entender a finalidade do Evangelho. Então, eu não fecho as portas. Lá no centro, quando eu sempre falo, olha, quem quiser lá, participa. Depois, se você gostar, fica. Porque isso daqui é um ensinamento diário. O que nós trazemos, esses estudos que a gente traz, né, que nós todos estamos vivenciando, é algo que você... Cada capítulo é um degrau que você está utilizando, uma ferramentinha que você está usando a partir dele. A partir que terminou, desligamos as câmeras. Bom, isso daqui eu posso começar a usar agora. Então, eu acho que abrir para todos... Agora, todos querem participar? Todos querem. A luz é a mesma. A leitura é a mesma para todos que estamos fazendo. Então, é a mesma coisa, né? A evolução está aí, ó. Todos nós estamos aqui evoluindo de uma maneira ou de outra, tal. Mas tem muitos que preferem não olhar para isso. E como a gente sabe, né? Conhecimento traz responsabilidade, traz cobrança. A ignorância te blinda, né? Ah, eu não sabia, então eu posso fazer porque eu não sabia. E a partir do momento que você tem o conhecimento, te traz uma responsabilidade muito grande, né? De você, poxa, eu não posso fazer tal coisa, ou eu não devo fazer, né? Poder você pode, porque você tem o seu livre-arbítrio, né? Agora, eu não devo fazer porque isso pode me prejudicar ou prejudicar as pessoas, né? Então, acho que isso é o que traz essa informação para a gente, né? O quanto você expande a sua consciência, né? O quanto acho que a ajudar as pessoas, às vezes a gente, acho que é como a Eduarda falou ali em um determinado momento, né? Na oração a gente procura conjugar o verbo ou falar
né, algumas palavras que a gente não usa no nosso cotidiano, e às vezes a gente acha que também precisa de tudo isso para ajudar, né? Eu acho que é só se você está disponível, né? Você está ali, você está disponível, né? Eu vejo as meninas lá, às vezes, estão fazendo a sacolinha, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Poxa, você não faz uma mega preparação, né? Você está ali, você está disponível. Ah, você está ali, pega a sacolinha, grampeia, coloca no lugar, ajuda, leva para cá, leva para lá, né? Então, acho que às vezes a gente simplificar um pouco mais, acho que o nosso dia a dia, assim, faz com que a gente fica mais simples, mais fácil, né? E Eduarda falou também num determinado momento ali, até que ela usou o exemplo do avião, eu acho que é realmente isso, né? Esse pouco tempo que eu tô ali trabalhando com vocês, no trabalho de quinta-feira, como a gente recebe muito mais do que a gente doa. É impressionante. É uma experiência particular minha, assim, mas eu acho que a gente tem que compartilhar isso, porque é importante, né? Às vezes a gente cria esse mito, será que eu devo, será que eu não devo? Faz porque é muito bom, a gente recebe muito, e aí a gente vai limpando o nosso canal, cada vez mais a gente vai absorvendo essa luz que nos é disponibilizada, né? E acho que a gente vai ajudando cada vez mais. É lógico que a gente tem que fazer sempre a nossa parte, né? Mas o plano espiritual, ele vai sempre conduzir para aquele assistido ali receber o que é necessário para ele. E você é só um meio, né? É lógico que quanto mais você tiver com a sua integridade, sua parte moral, o seu canal aberto, mais você vai poder ajudar. Então, se você tiver alguma dúvida, pensa eu pelo menos faço isso, né? Se às vezes eu não estou num bom dia, eu tenho que colocar minha mente sempre ali a serviço daquela pessoa que vai estar ali para receber, né? Ela não tem nada a ver com minhas intempéries do meu dia, com os meus desafios, então eu tento sempre me colocar à disposição para poder ser um canal para que aquela pessoa realmente receba o que ela está ali procurando, né? Então acho que é isso, é mais simples do que a gente imagina. Para quem não ia falar, falei até demais, né? Tá ótimo isso aí. Acho que é isso que agrega, entendeu? Esses bate-papos do final de cada capítulo é o que agrega. É o que agrega. Independente do que for, né? É o que agrega, é o que enriquece. Para mim, isso daí é muito rico o que vocês trazem, né? O que a gente traz a cada final de capítulo. E o que o Marcos falou é tão interessante, né? Porque quando o Eduardo me convidou a participar da evangelização de sábado, é isso que o Marcos falou, a gente ganha muito mais, né? A gente recebe muito mais do que a gente doa. A gente tem dois irmãozinhos que vão, o Edu conhece, né? Os vizinhos ali da casa. E o quanto esses meninos evoluíram, né? Quando começaram a frequentar, há um ano atrás para agora, é assim, uma evolução tão grande, sabe? É tão gratificante você ver esses dois. Eles têm um grau de autismo, sabe? Só para a gente compartilhar aqui. Um mais leve e um outro um pouquinho mais avançado, né? Mas o quanto esses meninos evoluíram, sabe? De quando eles começaram. Então é muito gratificante para a gente isso, sabe? Você poder ir lá, passar um pouquinho de conhecimento para eles, envolver a família também, né? Junto na doutrina, né? Então, para a gente é muito gratificante, né? Às vezes a Selena fala assim, ai, mãe, eu não quero ir. Não, você vai, porque é a sementinha, a gente planta a sementinha neles, né? Para que eles depois possam passar para os demais. Então, eu falo, não, você vai sim. Hoje é sábado, você tem que ir. Vamos lá compartilhar, vai suas amigas, você tem que ir. Aí eu faço um esforço para ela ir, para ela não faltar, porque eu acho importante, né? E um dia eu falei para ela, né? Mas você prefere o quê? Você prefere fazer a catequese aqui do lado da igreja, aqui na Nossa Senhora Aparecida, ou você quer ir comigo na evangelização? Mãe, então eu acho que eu vou na evangelização. Porque eu deixo bem assim, deixa eu escolher, né? Você escolhe o que você gostaria de fazer, eu não imponho nada. Não, mãe, então eu prefiro na evangelização. Eu falei, deixar de fazer alguma coisa você não vai, mas você vai ter que escolher o que você vai querer, né? Então ela vai comigo na evangelização. E um dia ela brincou com a Graça. Graça, olha, um dia eu vou estar no seu lugar aí. Então, assim, ó, é a sementinha que a gente vai plantando, né? A gente deixa para eles. Eu conheci o filho do Marcos também, o dia que eu fui lá
quarta, né, Marcos? Ou quinta? Não lembro agora. Acho Isso, que foi quarta, né? Quarta, é. né? E eu achei tão bonitinho ele ajudando ali também, separando os papeizinhos das crianças, sabe? Então, assim, já tá começando, plantamos a sementinha. São eles que vão ficar no nosso lugar mais pra frente, né? Mas é também na base dessa ordem celestial aí, viu? Não é tão simples assim, não, tá? Mas é ali, né? Tem que ser assim. Eu falo, às vezes a gente, assim, não é que obriga, mas a gente vai ali em cima de tantas coisas, né? Ah, tem que estudar, tem que fazer isso, e para isso não. Ah, aí ele escolhe. Não, não tem que escolher, não. A gente até encaminhar é responsabilidade nossa, né? A gente precisa encaminhar, né? A gente precisa Sim. encaminhar. Então, acho que isso é muito importante, né? Eu acho assim, eu quero, aproveitando, né, o trabalho de vocês no sábado, parabenizar você, Adriana, porque realmente eu acho que essa questão, né, às vezes que eu participei lá, que eu escutei alguma coisa de vocês, é muito lindo, sabe? Eu percebo o quanto que as crianças gostam de estar fazendo que, né, que essas brincadeiras que você cria, né, tal, eu acho muito lindo a maneira que eles se engajam, né, nas dinâmicas e tudo mais. E é um aprendizado bem lúdico, né, bem leve. Então, não é aquela coisa, você tem que decorar, tem que fazer, tem que acontecer. Não, é nas brincadeiras que você acaba passando cada sentimento, cada emoção, né, do que o Evangelho diz, prega, né, no caso. Então, eu acho que é muito lindo esse trabalho, para mim. Aproveito aí para falar parabéns mesmo, porque realmente é muito lindo mesmo. Quem mais quer? Aproveite, porque hoje vai ser, deste ano, o último dia que vocês vão ter oportunidade de falar. Hoje é o encerramento do nosso trabalho, né? A semana que vem a gente já não vai ter mais, só no início de janeiro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok. Edu, a gente volta quando? Aqui? É. Aqui acho que nós falamos, né? Vai ser na segunda semana de janeiro. Ah, tá. Acho que na segunda semana que nós tínhamos falado. Tá. Não lembro que dia vai cair janeiro, a segunda semana, deixa eu ver aqui. 16 de janeiro. 16 de janeiro, então isso daí. Oi, Edu, só aproveitar e tirar uma dúvida. O Ives mandou um comunicado nos grupos aqui. Eu fiquei um pouquinho confuso na questão do domingo. Ele falou que vai um pessoal reduzido por conta da chuva. Vocês têm essas pessoas? Como que você sabe? Então, vamos lá. O filho da Sônia, da Soninha, né? Ele tem uma Ducato. Ele está tirando todos os bancos dessa Ducato. E nessa Ducato vai entrar tudo aquilo de brinquedos, né, tudo que roupas, os doces, comidinha que a gente vai estar levando e tal. Tudo isso cabe lá dentro. Porém, a gente não vai conseguir chegar nas aldeias por causa da chuva. Tá. Então, eu vou levar para a casa da Alessandra, que é uma moça que mora tipo a 1 quilômetro das aldeias, né, onde iniciam as aldeias. E aí eu vou deixar lá, porque lá no dia 21 ela vai fazer uma ação, ela vai levar lanche, 500 lanches que ela vão fazer e tudo mais. E já aproveitando, né, vai entregar os brinquedos, vai entregar tudo aquilo que a gente vai, panetone que eu vou comprar na manhã e tal, entendeu? Ah, entendi. Então, na verdade, no domingo a gente acaba não indo. Não, porque a gente não vai chegar nessa aldeia. Não vai conseguir chegar. Só vou entregar, né, porque senão não tem como. Nós fizemos isso, nós fomos para umas aldeias o ano passado ou não lembro. 2 dias antes tinha chovido, e muito. Quando nós fomos lá no domingo, meu carro, por exemplo, eu não conseguia voltar. Eu acho que eu fui umas 10 vezes numa subidinha, porque o carro chegava no topo e
patinava tal. Acho que fiquei umas 10 vezes, foi isso, ia e voltava, ia e voltava. Eu passei. Uma Ducato que estava lá também passou, só que lá na frente, a Ducato, ela foi pro encostamento e ficamos lá, acho que umas 2, 3 horas para tirar ela de lá de dentro. Nossa. Então, para não ter esses riscos, porque vai ter risco de passar Sim. por lá, então a gente preferiu não, né? Falei com a Alessandra, vou deixar lá na casa dela as coisas, e aí ela entrega na semana que vem. Entendi. Tá Então, ótimo. por isso que está no aviso que o Ives escreveu. Não sei como ficou, se ficou claro ou não, mas eu estava vendo, inclusive, antes de vocês falarem, né? O comunicado, mas, enfim, é isso daí. A gente vai Tá só ótimo. num carro, eu, o Ives e o dono do carro. Ok? Então, acho que a gente pode encerrar. E como eu estava falando, esse daqui é o último encontro deste ano, de 2025. Então, eu quero agradecer não só a vocês, né? Mas com vocês, com certeza, fazem parte de tudo isso, este agradecimento, mas também a oportunidade que, de uma maneira ou de outra, eu sempre falo, o plano espiritual induz, né? E talvez algum de vocês não saibam o porquê que estamos aqui hoje, mas foi na saída, nós fomos, eu e o Eduardo, assistir no Solar. E na... Mensageiros. Não, no Solar. Foi lá atrás. O Mensageiro foi agora. No Solar. E na saída, eu falei, olha, nós temos que começar a estudar isso daí. Lá no shopping mesmo ainda. Nós temos que estudar isso daí. Me veio assim, talvez, eu falo que não seria da minha intenção mental naquele momento. Então, acho que houve uma conexão e, a partir disto, nós saímos daquele dia do cinema e logo em seguida falamos, vamos começar a estudar. E aí começamos, né? Esse daqui já é o segundo ou terceiro ano, deixa eu ver, um ano e meio, 2 anos, 2 anos. Então, Mensageiro, 2 anos? Ou no Solar? Não, O Solar é mais antigo. Mais antigo ainda? Então, Mensageiro mesmo, Mensageiros. foi na saída dos Mensageiros. Enfim, mas começamos com o Solar. E aí estamos juntos aí há 2 anos, então, estudando, né? E eu acredito que agradeço primeiro ao plano espiritual por essa permissão, né? Essa permissão, essa intuição. E agradeço a vocês, porque também não adianta ter a intuição se não tem com quem estudar junto, né? E aí vocês se engajaram nesse momento de estudo que estamos todas as sextas-feiras a cada 2 anos. Hoje teve algumas pessoas, né, que por causa da falta de luz não estão presentes hoje, temos bastante energia aqui, voltando aqui no Ipiranga, em alguns lugares não voltou ainda, então não tiveram como estar junto, mas de qualquer maneira estiveram o ano inteiro. Então, estamos acompanhando já há 2 anos. E eu acho que agradecer exatamente, né, essa permissão que estamos nos dando. A gente está se permitindo, né, estudar, está se permitindo avançar nessa evolução moral. E foram 50 capítulos do No Solar, mais 24 capítulos dos Mensageiros. Então, nós estamos a 74 capítulos já estudando. Quantas coisas boas aconteceram, quantas coisas, com certeza, a gente, de uma maneira ou de outra, pratica no dia a dia. E se não pratica no dia a dia, a gente está ainda naquele momento reflexivo de aceitação ou de entendimento, mas estamos evoluindo. Isso daí faz parte, está fazendo parte do nosso encontro, não só espiritual, mas também evolutivo.
Então, agradecer por mais um ano a cada um de vocês, agradecer a todos os mentores que nos acompanham todas as sextas-feiras, agradecer não só aos mentores, a vocês, mas também, com certeza, esses mentores trazem nas nossas casas amigos que precisam ouvir, amigos espirituais que precisam ouvir os nossos encontros, fazer parte, embora a gente não veja eles, mas que sim, fazem parte também desses encontros semanais. Agradecer, então, também por essa permissão de estar ajudando a quem precisa, sem saber, né? A gente não sabe, mas sim tem, com certeza. Não sabe porque a gente não vê, né? A gente precisa ver para saber, né? Mas estão aí, nos ouvindo, compartilhando esses momentos. Então, é só agradecer. Só agradecer, agradecer por todo esse amor, todo esse carinho, esse comprometimento, esse engajamento. E que 2026 possamos continuar nessa caminhada evolutiva juntos, nos fortalecendo não só como encarnados, mas como espírito, como irmão que somos. E quando eu digo irmão, porque nós somos filhos de um único pai, né? Então nós somos irmãos. Então, para encerrarmos o último encontro de 2025, vamos praticar o que o Esmalha fez, né? Palavra por palavra. Fazer a nossa oração do Pai, sentindo a palavra de cada um. Vou fazer bem devagar para que a gente possa realmente sentir as vibrações que cada uma das palavras, das frases, vai exercer em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de tudo mal. Que assim seja. O Sérgio tinha me pedido um negócio, não sei se estavam aqui, não. Eu vou no grupo, no nosso grupo, acho que estão todos no grupo aqui, né? Eu vou colocar o vídeo de Jerusalém, que eu coloquei a semana passada, e embaixo eu vou colocar a leitura que eu fiz sobre aquele vídeo, tá? Sobre a música, tudo bem? Ele me pediu, em lugar de passar só para ele, eu passo para todos aqui. Então, gente, um bom final de ano, bom Natal para todos, boas festas, para aquele que não vou ver. Aquele que eu vou ver, a gente vê a semana que vem. Mas, se não, para a Cris, né? Cris, não vou te ver. Bom Natal para todos, um 2026 maravilhoso para todos vocês e juntos de novo, né? Com certeza. Com certeza. Para todos nós. Nelson, um grande abraço. Você também não participa do centro, então a gente não vai estar juntos aí nesse Natal, nessa despedida da semana que vem. Então, um bom Natal para você, feliz ano novo para vocês também. Muito obrigado a você, a Eduarda, a todos aí, por ter me recebido tão bem aí. E gostei muito, quero acompanhar vocês aí sempre. E está sendo muito, muito bom esse contato todas as sextas-feiras. Eu só tenho que agradecer vocês. Muito obrigado. E boas festas a todos aí.
Obrigado, Nelson. Você também. Muito obrigado por nos acompanhar aí, estar somando nesse grupo aqui. Um abraço a todos. Boa Bom noite, final de um abraço semana. a todos. Fiquem Bom com final de Deus. semana. Amém. Boa noite, Muito bom obrigado. final de semana. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite, boa Tchau, tchau. noite. Obrigada por tudo. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau.